Oi pessoal, sou o Paulo Júnior do Fábrica Pacientes e estou aqui novamente para dar continuidade às nossas dicas que a gente vem fazendo sobre gatilhos mentais, né? Se você não assistiu os vídeos anteriores ou ainda não sabe o que são gatilhos mentais, eu vou explicar rapidamente antes de introduzir o gatilho mental do porquê, né? Para tomar qualquer decisão, a gente gasta energia, né? Não é à toa que Steve Jobs ele tem no guarda-roupa dele dezenas de roupas iguais. Ele tem calça jeans azul e camisa preta, né? A gente conhece o Steve Jobs como camisa preta, mas a gente não sabia o porquê. E aí uma pessoa perguntou, entrevistou ele e ele explicou justamente isso. Eu gasto muita energia, eu tenho muita dificuldade para escolher a roupa de manhã cedo. Então, para facilitar, comprei um bocado de camisa preta e um bocado de calça jeans azul, né? E aí, o cérebro dele, segundo ele, não gasta energia para tomar essas decisões. E isso realmente acontece. E o que são esses gatilhos mentais? Gatilhos mentais são pontos onde a gente aperta, onde a gente ativa no cérebro das pessoas para entregar a elas atalhos para ela não gastar essa energia, né? Então, em que momentos a gente pode usar? Numa venda, por exemplo, no fechamento de um procedimento da gente, no caso, a gente profissional de saúde, a gente pode usar gatilhos mentais. Na verdade, a gente vai poder usar gatilho mental em todas as pessoas que eles são responsáveis pela ação ou até influenciam na ação que você quer, no caso de uma venda, por exemplo. Se você quiser vender uma chupeta para uma criança de 2 anos, você não vai poder usar gatilhos mentais nela, você vai ter que ativar gatilhos mentais na mãe, né? E se uma criança já tiver 7, 8 anos, ela já pode sim influenciar ao pai e à mãe para poder a gente fechar a venda, tá? Mas enfim, gatilhos mentais são basicamente isso, né? Existem vários gatilhos mentais. Hoje a gente vai falar do gatilho mental do porquê, né? O gatilho mental onde você dá o porquê de uma ação que você quer que a pessoa tome, né? E esse gatilho mental ele é muito importante, ele é muito forte e muita gente negligencia esse gatilho mental. Eu vou falar um pouquinho sobre um experimento que tem no livro do Robert Cialdini, né? O Cialdini ele mostra um experimento que é uma fila de xerox, né? Existe uma xerox lá, existem várias pessoas naquela fila, e uma das pessoas que estava preparando esse experimento chega com alguns papéis para tirar xerox e fala para o primeiro da fila: cara, eu preciso tirar xerox, eu posso furar a fila? E aí 60% das pessoas aceitaram que ele furasse a fila, né? O experimento ele dizendo só que tinha xerox que precisava furar a fila. E no segundo momento ele chega com uma frase um pouco mais elaborada. Ele faz: cara, eu preciso tirar xerox porque ele usa a palavra porque e dá um motivo, que é porque eu estou atrasado para uma prova e tenho apenas 5 minutos para tirar essa xerox para levar. Então, 94% das pessoas topam que ele fure a fila e tire xerox na frente dele. E no terceiro momento ele chega com uma desculpa mais esfarrapada. Ele fala: cara, eu tô com esses papéis de xerox aqui e eu queria furar sua fila porque eu tô precisando tirar xerox. E se você parar para pensar, todos os que estão naquela fila ali vão tirar xerox. Então, aquela desculpa, se a pessoa racionalizar, parar realmente para pensar, é uma desculpa esfarrapada e diria dizer: cara, esse cara tá tirando uma com a minha cara, né? Mas o cérebro, na decisão, na tomada de decisão rápida, ele pega esses atalhos. O cara me deu sim uma razão naquele momento da decisão rápida. O cara não vai raciocinar se aquela decisão é esfarrapada ou não. Ele simplesmente o cara me deu uma razão e sim, pode passar na frente. Então, o que é que esse experimento mostra? Ele mostra que você não dá um porquê e você dá um porquê, mesmo que esse porquê seja um porquê fraco, o ganho de conversão é muito grande, né? Então, lógico, se você der um porquê muito mais conciso, muito mais forte,
você vai ter um índice de conversão melhor. Só que em alguns momentos você não consegue, não tem esse porquê tão forte, você precisa dar algum porquê, né? E por que isso acontece? Olha eu usando o porquê com vocês, né? O porquê isso acontece, o gatilho mental. Como eu disse antes, o cérebro ele precisa desses atalhos. Ele é como se você, quando você dá esse porquê, é como se você municiasse a pessoa para tomar aquela decisão rápida. Você municiasse ele com um porquê, né, uma razão para caso no futuro ele perceba que aquela decisão não foi boa, é como se ele pelo menos ele vai ter aquela razão para se dizer ou para dizer uma outra pessoa que chegar para ele, cara, por que tu deixou o outro passar na tua frente? O cara, pô, porque ele precisava tirar uma xerox. É como se você se municiasse aquele cara com uma razão para ele se dizer quando ele percebeu, ele achar que aquela decisão não foi boa no futuro, né? E como a gente pode trazer isso para a clínica da gente, né? Como a gente pode trazer isso para os fechamentos de procedimentos da gente? Eu tenho 3 coisas que eu faço. Se você entender a logística do porquê, você pode usar de diversas formas. Mas 3 coisas que eu gosto de passar porque eu já fiz e funciona. Primeiro, crie o hábito de dar motivo para as coisas que você vai fazer. Paulo, mas se eu for fazer isso, eu não vou trabalhar, eu vou ter que estar parando todo momento para dizer o porquê. Cara, o tempo que você perde para fazer isso, você vai ganhar de conversão e de, digamos assim, de fidelização daquele cliente com você, né? Eu, por exemplo, eu sou ortodontista, não sei se alguns sabem, alguns não. Eu sou dentista e sou ortodontista. E no momento que eu vou fazer uma movimentação de um dente, eu preciso, vamos dizer, no momento eu preciso abrir um espaço para puxar aquele dente e o paciente pode ser que ele pergunte, Paulo, está demorando demais essa movimentação. Se eu, antes dele chegar nesse momento de perguntar, eu disser, cara, antes de fazer a tração daquele dente, eu vou colocar uma molinha, porque aquela molinha vai criar um espaço para depois eu movimentar aquele dente. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu movimentar aquele dente, puxar, começar a puxar, antes de criar um espaço para ele vir, ele não vai vir, ele vai bater naqueles dentes e ele não vai conseguir vir para o lugar que eu quero, né? Vir para o lugar que eu quero, eu preciso de espaço. Então, eu dou o porquê e, ao mesmo tempo, eu estou evitando uma indagação daquela pessoa e ela pode simplesmente pensar aquilo de mim e pode não chegar nem a me perguntar, ele pode só ficar pensando que eu estou enrolando ele, que eu estou fazendo uma coisa demorada só para, digamos assim, comer tempo e ganhar o dinheiro dele, enfim. Esse é uma das coisas que eu uso. Eu tento criar sempre o hábito. As pessoas que me conhecem sabem, eu sempre dou um motivo de fazer, vou fazer isso por isso, eu estou fazendo isso por isso, você deve fazer isso por isso. Então sempre eu dou um motivo ou um porquê eu criei o hábito de fazer isso, né? E segundo, tente, como é que eu posso dizer isso? Tente falar um motivo, mesmo que esse motivo não seja um super motivo. Um outro exemplo, um paciente chegou, Paulo, eu não queria colocar aparelho porque eu vou ficar mais feio do que eu já sou, né? O aparelho é muito antiestético. E aí eu digo, cara, sabe por que não? Porque no momento que você está com o aparelho, a percepção das pessoas de que você está com o dente troncho, mas está com o aparelho para ajeitar, é bem melhor. Você está com o dente troncho e sem aparelho é muito mais mal visto, né? Digamos assim. E essas pessoas simplesmente elas aceitam. Eu não acredito que isso seja uma coisa que realmente quebre a objeção de ela ficar. O aparelho é realmente um aparelho de metal, né? É realmente uma coisa antiestética. Mas mostrando dessa forma, falando esse porquê, mostrando esse outro ponto de vista, ela realmente aceita e elas colocam o aparelho, convertem muito mais quando eu dou esse porquê. Por mais que eu acredite que esse porquê não seja um porquê forte, né? O porquê mais forte seria, cara, você pode pagar um pouco mais e colocar um aparelho transparente, um aparelho de porcelana, de safira, tá? Mas se aquela pessoa não tiver
querendo usar um aparelho estético, querer usar um aparelho de metal, essa é a desculpa que eu uso, por mais que eu acredite que não seja tão eficiente contra a outra, né? E o terceiro é sempre evidencie também digamos assim, o resultado e o percurso, não só o motivo. Eu uso muito as objeções de não se fazer o procedimento, né? Essa é a terceira dica, não só os motivos. Os motivos eu acho que todos vocês já fazem, né? Você vai fazer isso porque isso, mas muita gente deixa de usar os porquês na objeção. Qual é a maior objeção do meu serviço? Cara, não sei qual é o seu serviço. Você vai ter que fazer uma pesquisa com seus pacientes para ver o porquê que eles não fazem o seu serviço. Mas no caso de quem faz implantes, por exemplo, pode ser a dor. Cara, vai doer. Eu não quero fazer implantes porque vai doer. Aí você vai, cara, não vai doer. Sabe por que não vai doer? Porque a gente tem uma técnica conhecida como técnica troncular. A gente anestesia na saída do nervo, então é uma técnica de bloqueio do nervo trigêmeo, né? do nervo mandibular, e a gente pega ele na saída. Então daqui para frente tudo vai estar anestesiado, você não vai sentir dor, não tem como sentir dor, né? As técnicas anestésicas de hoje estão muito mais avançadas, né? Apesar dessa técnica ser bem antiga. E você não vai sentir dor. Aí esse cara, pô Paulo, mas sei lá, uma outra objeção, mas eu vou sentir dor pós-operatória, aí eu não quero fazer implantes porque eu não quero sentir dor pós-operatória. Você faz, cara, mas você não vai sentir dor pós-operatória. Por quê? Ou se sentir, você vai sentir muito pouco, porque a gente vai lhe medicar, a gente vai controlar o edema, controlar o inchaço com anti-inflamatórios, a gente pode passar corticoides, a gente pode passar, prescrever antibióticos, enfim, você tem que saber qual é o seu serviço, tem que saber quais são as objeções do seu serviço e tentar, antes de receber os pacientes, atingir essas objeções, quebrar essas barreiras, quebrar essas objeções, para no momento do fechamento você mesmo dizer, não esperar o cliente, Paulo, eu não vou fazer por conta da dor. Ele pode estar pensando isso, então você tem que atingir, quebrar essa objeção antes mesmo dele falar. No fechamento você faz, cara, você pode estar se perguntando se vai doer. Cara, não vai doer por isso. Por quê? Porque você já sabe que doer é uma objeção do seu procedimento, né? A dor pós-operatória, cara, e nem depois da cirurgia você vai sentir dor, por isso. Então, é bem estratégico esse terceiro ponto que eu uso, mas eu sempre preparo o que eu vou falar e quais as objeções antes. Eu tenho isso estudado, né? Eu fiz uma pesquisa do porquê não se faz o meu serviço e vou lá, mastigo aquilo ali, o porquê de que eles não fazem, não fecham o meu procedimento e trabalho aquilo ali antes, para na hora eu só dar na jugular. Não vai fazer por isso. Você não quer fazer por isso. Mesmo se a pessoa falar nada, eu já pergunto e respondo, né? Eu uso o porquê e respondo com o porquê, tá? Então, digamos assim, é basicamente isso. Não sei se vocês conseguiram pegar aí as dicas. Eu acho que mais claro do que isso eu realmente não consigo ser, né? E se você está gostando, se você está curtindo, se você está acompanhando, coloque aí que está gostando. Eu acho que para mim é muito importante saber que realmente está servindo para alguém. Se tem alguém aplicando, aplique, cara. É muito simples aplicar essa dica do porquê, desse gatilho do porquê. Você vai fazer uma pesquisa sobre os seus clientes, sobre os seus maiores procedimentos e vai ver aquilo que eles reclamam na hora de fechar a venda, o que realmente para ele é uma objeção, e vá lá, ó, ataque aquela objeção, pesquise. Cara, se uma objeção for X, você vai lá no Google, pesquisa objeção X, como fazer. Se você não sabe, tente pesquisar algo que atinja aquela objeção, que aquilo ali talvez seja o seu maior inimigo, né? O maior inimigo de não fechar é uma objeção, é uma barreira do seu cliente, tá? E se existem técnicas novas, avançadas, tente ir atrás, tente buscar para tentar atingir esse objetivo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando, né? E espero vocês no próximo vídeo. Falou, até mais.